Olha o sorrisão aqui, ó. Olha o sorrisão. Quanto tempo faz que não dava um sorriso desse, hein? Salve, salve, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Marco 10 Clássico do YouTube. Se você ainda não é inscrito, está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder as novidades. E, é claro, compartilhar o vídeo com seus amigos, caso goste do conteúdo, e comentar por aqui. É, meu amigo, esse sorrisão aqui é sinal de um derby bem jogado, de um derby merecidamente vencido pelo Corinthians, né? Bom, vamos falar um pouquinho desse 2-1 na Neoquímica Arena. É... Porra, cara, tô feliz pra caramba, que a verdade é essa. E é engraçado, eu tava assistindo a coletiva do Silvinho e eu sentia essa felicidade nele também. É claro que misturada com muito alívio, né? Porque o emprego dele tava em jogo nessa partida e ele deu a resposta, né? Thiago Nunes, Wagner Mancini chegaram para os derbys na Neoquímica Arena depois de 20, 30 jogos com o emprego em risco, né? E não deram a resposta. O Silvinho caminhava para ter o mesmo destino, né? Tudo caminhava parecido com o que aconteceu naquele 2-0 para o Palmeiras com o Thiago Nunes e no 2-0 para o Palmeiras com o Mancini. Mas o Silvinho conseguiu fazer o Corinthians jogar. Acredite se quiser. Bom, assim, o jogo foi muito legal de assistir, né? E foi um jogo taticamente e tecnicamente muito rico. A gente está acostumado a ver derbys, clássicos, jogos decisivos muito truncados, muito amarrados, especialmente os jogos do Palmeiras do Abel, que é um time que tem por característica amarrar os jogos, pressionar muito na região do meio-campo, não se lança ao ataque e não permite que o adversário se lance ao ataque também. A gente viu muito isso no jogo, lógico, contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Os próprios enfrentamentos contra o São Paulo na Libertadores mostraram isso também. E hoje a gente viu algo diferente, porque a estratégia defensiva do Palmeiras não funcionou. E a estratégia ofensiva do Corinthians, ou as estratégias, já que um dos destaques de hoje foi o repertório apresentado pelo time do Silvinho, as estratégias ofensivas do Corinthians funcionaram muito bem, né? Vamos falar um pouco sobre... Ah, só um detalhe ainda. O jogo foi agradável, o Corinthians conseguiu fazer funcionar e tem alguns outros aspectos. Primeiro, um tapete, né? O gramado na arena é um negócio espetacular. Hoje, o jogo foi digno do gramado que tinha lá, né? Porque a maioria dos jogos do Corinthians não é digna do nível espetacular do gramado da arena. A arbitragem hoje sensacional, né? Deixando o jogo correr, impondo respeito sem precisar dar cartão toda hora, sem picuinha, sem picotar o jogo, sem criar alvoroço entre os jogadores. E estes jogadores também tiveram uma atitude muito louvável ao longo da partida, né? Coisas muito simples, muito bobas assim, mas se ajudarem a levantar. O Corinthians jogar a bola para fora a hora que o Palmeiras que tem um jogador do Palmeiras caído, o Palmeiras jogar a bola para fora quando tem um jogador do Corinthians caído. Quer dizer, não se deixar contaminar pelo clima de guerra, que é saudável entre os torcedores, não a guerra em si, o clima que eu digo, essa vontade absurda de vencer, porque é o rival, esse clima de disputa muito grande. Dentro de campo isso não apareceu. Apareceram dois times muito ricos taticamente e apareceu também um grande jogo no final das contas, né? É, é, e aí um detalhe importante, o Silvinho é um treinador que tem essa característica do Tite, que é do fair play. Né? O Silvinho preza muito pelo fair play, pelo fair play, a todo momento pedindo para os jogadores não fazerem a falta, tirando o Fagner de uma confusão em que ele estava se metendo. O Abel não, o Abel já é um técnico mais com esse perfil Felipão, né? Aguerrido, que tem que ir para a guerra e tal, mas hoje também estava mais quietinho lá, estava mais na dele. Bom, agora sim, passada essa introdução, eu dividi aqui o jogo entre aspectos defensivos, aspectos ofensivos e lições. Esse é o roteirinho aqui que eu tracei. Vamos primeiro aos aspectos defensivos. Eu vou começar surpreendentemente destacando o Roger Guedes defensivamente, porque é o seguinte: quando o Corinthians tem o Jô, tem um jogador a menos na prática no sistema de marcação, né? E o Roger Guedes hoje tinha uma função imprescindível, que era vigiar o Patrick de Paula quando o Corinthians estava em blocos médios e baixos. Tanto é que o Patrick de Paula não jogou, não conseguiu jogar, né? Ele foi pouco acionado porque o Roger Guedes cortava as linhas de passe para ele. E isso foi muito importante para tirar não só ele do jogo, como todo o sistema ofensivo do Palmeiras ficou prejudicado com isso também, né? Então,
Esse é o primeiro destaque. Segundo destaque, pressão na região do meio-campo. O Corinthians hoje fez um pouco daquilo que o Palmeiras gosta tanto de fazer, recuperar a bola no segundo terço do campo. Recuperar a bola sem que o time estivesse tão lá atrás. Tanto é que hoje pouco se destacou o nível de recomposição necessário do William e do GP, porque o Corinthians conseguia recuperar a bola antes que essa transição tão boa e tão potente do Palmeiras chegasse lá na nossa área, né? Então, essa pressão no meio-campo tem nome de craque, que é o Juliano, né? O Juliano foi um dos principais responsáveis por isso, e ele vem se tornando um meio-campista cada vez mais completo, né? Defensivamente, foi um dos principais responsáveis por essa pressão, por proteger o Cantilho, né? Por cortar linhas de passe no meio-campo, e ofensivamente foi um monstro no jogo, né? Fez um absurdo ofensivamente, pisando na área, se infiltrando entre as linhas do adversário, dando opção dos dois lados do campo. Eu vou falar sobre alguns destaques ofensivos daqui a pouco, mas já destaco aqui a partida excelente do Juliano. Não acho impossível que o Juliano apareça em uma lista do Tite muito em breve, viu? Especialmente considerando que o Edenilson acabou de ser chamado, não acho impossível isso. O Corinthians brigando lá em cima, um time se acertando. O Juliano é um meio-campista que tem potencial para ir para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Outro ponto importante sobre a questão de defesa, e é óbvio que ele seria um tema central nesse vídeo. Victor Cantilho, o melhor jogador em campo do jogo, senhoras e senhores. Jogou de terno. Eu critiquei pra caramba, ou não diria que eu critiquei, eu estava muito preocupado com a escalação do Cantilho nessa função, porque o contexto era muito desfavorável. Primeiro porque ele vinha há 60 dias sem jogar, estava sem ritmo de jogo. Segundo, porque um dos companheiros dele do meio-campo também está fora de forma, que é o Renato Augusto. Então o meio-campo do Corinthians teria dois jogadores sem ritmo de jogo e sem o poder de marcação sendo uma característica forte deles, né? Como que o Corinthians ia frear as transições defensivas, as transições ofensivas do Palmeiras, né? Como é que o Corinthians ia conseguir parar isso com o Cantilho e o Renato Augusto ali? E outra coisa era o Palmeiras, né, gente? Eu acho que essa formação de hoje, quando você olha o papel, ela é muito boa, ela é ideal contra todos os times, com exceção de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Porque esses três times têm atributos ofensivos necessários para causar muitos estragos em um time que não se defende na região do meio-campo. Então, quando eu olhei a escalação, quando eu olhei no papel, eu fiquei preocupado. Mas a partida que o Cantilho fez foi absurda, estrondosa. Defensivamente, ele contribui, especialmente dando fluidez para a saída de bola do Corinthians, né? O Silvinho destacou isso na coletiva também. E o que é essa tal dessa fluidez? É o tal do ritmista do Tite. É o jogador que sabe a hora de acelerar o jogo, de desacelerar, de dar uma bola longa, de dar um passe em transição, de recuar. Ele se posiciona de forma muito inteligente para sustentar a posse de bola do Corinthians em todos os momentos. Tanto é que tanto o Juliano quanto o Renato Augusto melhoraram seu nível de jogo também por conta do Cantilho. Era um jogo pesado pra caramba pro Cantilho, que ele precisava provar o seu potencial pro torcedor corintiano, e isso aconteceu. Ele não errou nenhum passe curto. Ele acertou 3 bolas longas e as 3 resultaram em boas chances de gol pro Corinthians, inclusive uma delas uma bola na trave do William. Então, assim, o Cantilho ajudou o Corinthians ofensivamente e defensivamente, além de ajudar o Corinthians a ter mais a posse de bola, de ter mais qualidade na posse de bola, e com essa qualidade exigir mais esforço defensivo do time adversário, né? Quer dizer, o Gabriel Menino pouco frequentou o campo de ataque, o Wesley pouco pegou na bola no campo de ataque, a todo momento o Wesley estava recompondo lá atrás. O Palmeiras se viu ameaçado o suficiente pela qualidade de toque de bola, de circulação de bola do Corinthians, a ponto de ter que se defender mais. E com isso, se defendendo mais, sobra pouca perna para atacar. O time precisou se precaver mais do que é o costume com o Corinthians, né? O Corinthians é um time fácil de ser marcado, sem repertório, então é possível arriscar mais no ataque contra o Corinthians em geral. Hoje não foi assim, né? E muito por conta dessa qualificação na circulação de bola que o Cantilho dá. Mas não foi só por isso que o Corinthians conseguiu defensivamente melhorar com o Cantilho. Quer dizer, se defendeu com a bola muito bem por causa do Cantilho, mas também se defendeu sem a bola. Porque o Cantilho foi destaque nos desarmes hoje também, acredite se quiser, deu 5 desarmes. E outro número, ou outra impressão que me chamou muita atenção, terminou o primeiro tempo, apareceu
o mapa de calor das duas equipes, né? No Premiere que eu estava assistindo o jogo. E o Palmeiras não teve nenhuma ação com a bola na área do Corinthians no primeiro tempo. A área parecia toda azulzinha, assim, né? Sem nada vermelho. Isso muito porque o Cantilho é um jogador que protegeu muito melhor a área do que o Gabriel costuma, né? O Gabriel sai na caçada, né? O Gabriel é aquele cachorro de restaurante que vai de mesa em mesa vendo se arranja um osso, um franguinho e tal, não consegue nada, morre de fome, né? Mas vai lá, vai num jogador aqui, não consegue recuperar, toma o drible, aí volta, vai no outro que pegou a bola, toma outro drible, vai correndo igual barata tonta no meio campo. O Cantilho não, o Cantilho se portou como um camisa 5 defensivamente. Protegeu muito bem a área do Corinthians, né? Tomara que tenha sequência, né? Tomara que tenha sequência. Outro aspecto defensivo e aí negativo que chamou a atenção foi a questão da bola parada, né? Com tantos elogios a se fazer ao sistema defensivo do Corinthians nesse jogo, a bola parada foi um pandemônio, né? Foi um show de horrores a bola parada do Corinthians defensiva, né? E curiosidade, coincidência ou não, já não é a primeira vez que o Corinthians sofre na bola parada defensiva com a ausência do Jô. O Mancini deu uma declaração bem polêmica, inclusive, na época em que ele era treinador, falando que uma das principais faltas que fazia o Jô era justamente na bola parada defensiva. E hoje a gente mais uma vez viu o time se defendendo muito mal nesse tipo de lance sem o nosso centroavante, né? Então fica aí a reflexão. É claro que é absurdo você escalar um centroavante porque ele ajuda na bola parada defensiva. Mas de fato foi um problema no jogo de hoje que o Corinthians precisa corrigir para os próximos, né? Bom, fechados os aspectos defensivos, vamos aos ofensivos e o primeiro deles é a liberdade de movimentação. Marcou tanto a partida do Juliano e do Renato Augusto e como eles se procuraram do segundo terço em diante do campo, quanto a partida dos externos, né? Tanto o GP quanto o William alternaram muito entre lado direito e lado esquerdo, privilegiando características diferentes em momentos do jogo diferentes e confundindo os marcadores, né? Não só os dois, mas também o próprio Roger Guedes, quando vem fazer a extrema, acaba passando por uma situação parecida e faz 2 golaços, né? Roger Guedes, óbvio, seria outro destaque ofensivo do time, um absurdo que ele jogou hoje, foi uma partida brilhante do nosso camisa 1, 2, 3, né? Não só pelas finalizações, mas porque o nível de apoio que ele ofereceu, né? O nível de... É um outro jogador em relação ao Jô, é óbvio, né? Ele hoje me lembrou muito os bons momentos do Guerreiro jogando com o Corinthians, porque um jogador que sabia a hora de sofrer uma falta, de cavar uma falta ali no meio campo para o Corinthians respirar, um jogador que sabia a hora de tentar, de arriscar um drible curto, de puxar para o meio, a hora de se associar. Ele flutuou pelo campo, foi um verdadeiro falso 9, né? E teve, obviamente, muita qualidade nos jogadores que ocuparam as suas costas, como o Juliano, como o William. Então o Roger hoje fez uma partida estupenda. E, para mim, o principal de todos, né, o maior benefício de todos que o Corinthians ganhou com o Roger Guedes foi ter perdido aquela muleta da saída longa do Cássio, né, também conhecida como chutão, porque não é saída longa, aquele tipo de coisa, né? O Corinthians, nos últimos jogos, contra a América, Juventude, contra o Atlético Goianiense, se utilizou muito mais desse bicão pro Jô, improdutivo, infrutífero, né, sempre inútil, do que usou contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, acredite se quiser, o Corinthians conseguiu circular muito mais a bola, saiu jogando, teve a alternativa de saída pelo chão, e contra times menores, sem muita expressão, o time não conseguia sair jogando, porque tinha essa muleta do Jô, né? De que, no pior dos casos, eu mando um bicão pro Jô. Hoje não tinha pior dos casos, não tinha ninguém para receber essa bola, né? Então o Corinthians foi um time maduro na sua circulação de bola, e isso passa muito pelos apoios, pela inteligência e, óbvio, pela capacidade física que o Roger Guedes entrega e que o Jô não entrega mais, né? A presença dos laterais no campo de ataque também foi outro destaque. Se antes do jogo parecia nítido, óbvio, que eles ficariam mais presos do que nunca ao campo de defesa, com tantos meio-campistas ofensivos juntos, né? Não foi o que se viu. O Fagner hoje, aliás, foi um dos melhores em campo também. Fez uma partida brilhante, o tempo todo oferecendo linha de passe no campo de ataque, por dentro, por fora. Impecável mais uma vez, inclusive como força de recomposição, né? Muitas transições defensivas do Corinthians, o Fagner conseguia temporizar as jogadas do Palmeiras, isso foi muito importante. Agora vamos às lições que esse clássico traz para nós. Primeira lição que é fundamental: time que ataca bem intimida o adversário. Time que ataca bem, com repertório, chegando de fato com oportunidades reais de gol lá do outro lado,
inibe as ações ofensivas do adversário, porque ele precisa priorizar os esforços defensivos, né? Isso foi muito claro. O Palmeiras fazia muitos derbys que o Palmeiras não atacava tão pouco o Corinthians quanto foi nesse. E isso é mérito do Corinthians, que soube atacar o Palmeiras e deixar o Palmeiras preocupado o suficiente para não conseguir sair tanto para o ataque. Tinha que ficar mais protegido. Lição número 1. Lição número 2. Hoje nós vimos um bom uso da base. A base que é coadjuvante de um bom espetáculo. Não a base que é obrigada a ser protagonista de um espetáculo de quinta categoria. Não a base que é obrigada a decidir jogos quando o time principal, quando a diretoria do time principal foi incapaz de fazer contratações decentes para o nível do time. A base que entra para ser a surpresa do time e não o jogador número 1 a ser marcado. Vocês acham que o Gabriel Pereira faria o salseiro que ele fez hoje se os companheiros de ataque dele fossem o Davó, o Léo Natel, o Matheus Matias? Terceira lição. O Silvinho tem uma relação curiosa com a palavra risco, né? O risco é algo inerente em qualquer esporte. Até esta rodada aqui, o risco do Silvinho era parecido com você manter o dinheiro na conta corrente, né? 20 e poucos jogos no cargo, ele não tinha arriscado em nada, praticamente nada, mesmo modelo de jogo, funcionando ou não, mesmos jogadores. Nesse jogo aqui, justamente o jogo em que ele tinha que provar, o jogo em que ele estava sob pressão e o seu cargo estava em risco, ele decidiu arriscar. A escolha óbvia era colocar o Xavier. A escolha óbvia era manter o Jô. Ele resolveu arriscar e se deu muito bem, e isso é muito bom para o Corinthians, e isso é muito bom para a carreira dele. Para ele entender que um modelo de jogo não é escrito em pedra. E que o fato de ser 4-1-4-1 com dois jogadores de características específicas não quer dizer que aqueles dois jogadores tenham que fazer só aquilo. Ou que tenham que ser jogadores com aquelas características. Pode ser 4-1-4-1 jogando de outro jeito, Silvinho. E hoje foi a prova viva disso. Silvinho talvez tenha ressignificado um pouco do que a palavra risco representa para ele nesse jogo. E por fim, aquilo que eu já destacava aqui há muito tempo, a necessidade de mexer nos zooms, né? O Corinthians contratou todos os novos daquela linha de 4, do 4-1-4-1, mas os dois zooms eram medonhos, né? O desempenho recente do Gabriel e do Jô eram risíveis. O desempenho recente era risível de ambos, né? E hoje a gente teve desempenhos condizentes com o que a posição pede, né? E no caso do Cantillo e do Roger Guedes, acho que é até muito mais do que o mínimo necessário que Gabriel e Jô definitivamente não entregam. Silvinho, pelo amor de Deus, não mude o time titular que entrou em campo hoje para os próximos jogos. E aí, gostou do derby? Gostou deste vídeo? Comente por aqui, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, um grande abraço. Um fim de sábado feliz e um domingo muito feliz a todos os corintianos. Saudações.